A gente tem o seguinte acordo com os diáconos. A quantidade de água que a gente tem, o tempo que eles esperam que a gente fale. Às vezes eles trazem um copinho de café. Então, para resolver esse problema, já trago um pouquinho mais de água. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estive aqui em janeiro, né? Fiquei quietinho lá atrás, ouvindo a mensagem, participando do culto, e foi um momento muito rico, porque depois de algumas décadas, depois de algumas décadas nós nos reencontramos. E há irmãos que são mais do que amigos, e a gente pode passar o tempo, a gente não esquece, porque marcam a caminhada e a vida da gente e nos ensinam muito sobre relacionamento, sobre amor e sobre a vida que a gente tem. E a gente passou um tempinho muito precioso na época do seminário. Hoje já não temos mais a mesma gostosura que a gente tinha. Nós éramos em 120 pessoas morando no mesmo lugar. Hoje já não acontece isso mais. Então a gente tinha que viver junto. O Elton podia vir para São Paulo todo final de semana, e eu não ia todo final de semana. Então, muitas vezes eu fiquei naquele lugarzão, mausoléu, e de vez em quando a gente se assustava um com o outro, porque eu não sabia que o outro estava lá dentro e achava que o seminário estava vazio, De repente, naqueles corredores escuros, a gente cruzava um com o outro e achava que era um intruso, e nós nos assustávamos uns com os outros lá. Eu quero agradecer muito ao Reverendo Elton, ao conselho, pelo convite para estar aqui. E nesse momento especial, 97 anos de existência é um bom tempo. A Igreja Presbiteriana Bela Vista, lá em Tatuí, ela completou 53 anos. Tem 40 anos a menos do que a Bela Vista daqui. Nós estamos falando do povo de Deus. Estamos falando de igreja, estamos falando de gerações que vão se somando uma após a outra dentro do propósito maior de Deus, que é o de caminhar realizando o seu plano redentivo. Então, eu agradeço muito pela confiança e pela alegria de estar aqui com vocês nesta noite. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor em Jeremias 17. Eu me solidarizei com o Reverendo Elton, eu cortei o cabelo para ficar bem, assim, também, e por algumas vezes, eu tentei ensinar o Reverendo Elton a jogar futebol. Jogar futebol não, estudar, A gente tem uma particularidade quando se montar nas escrituras. Nossa turma, nosso período, era um período muito intenso de aula. A gente tinha aula de manhã, à tarde, algumas vezes à noite. A gente entrava às 7 da manhã, tínhamos 1 hora de almoço. O Reverendo Elton foi o meu grande companheiro no 4º ano, quando nós conseguimos convencer o administrador a nos ceder a cozinha do seminário. Ele cedeu para a gente, e nós éramos 22. E todos eles bons cozinheiros, todos muito bons cozinheiros, excelentes cozinheiros. Nós ficamos sem comer feijão, comemos feijão tudo, comemos arroz grudento, arroz que não cozinhou, daí por fim, E no final, eu, Reverendo Elton e o Carlos Eston, nós dissemos, deixa que a cozinha a gente se vira, E ali nós temos receitas excelentes, empadão de assadeira, muito bom. Torta de legumes, que na verdade só tinha abobrinha, porque era o que era mais barato na quitanquinha que tinha lá, mas caiu no agrado do pessoal, Nós tivemos que nos virar. A gente tem algumas histórias para a gente contar. Algumas não podem, Mas aquelas que podem, a gente pode contar. Irmãos, em Jeremias 17, vamos ler a palavra de Deus? As escrituras, elas dizem assim. Me perdoe, Jeremias capítulo 13. Eu dei um salto à frente. Capítulo 13.
Volta um pouquinho aí na sua. A palavra do Senhor nos diz: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas nada. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste, que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e tenha o cinto que ordenei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. E eis que o cinto que se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, desse modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os ouvir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo o jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes: assim diz o Senhor, eis que eu te encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Disse ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede-os que vêm do mar, do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? E o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então sabes que esta multidão das tuas maldades se levantaram às tuas provas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que espalhei como restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações
sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios e teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui entre o sexto e o sétimo século antes de Cristo. Provavelmente as palavras de Jeremias aconteceram durante o reinado do rei Joaquim, que veio ao trono de Judá, sucedendo a Josias. E lembramos que Josias ele foi responsável por um momento muito rico da vida do povo de Judá, quando ele promoveu uma grande reforma, fazendo com que a palavra do Senhor voltasse à mão das pessoas quando proclamada ali diante deles. A vida do povo de Deus, ela não foi uma vida muito fácil dentro do tempo da monarquia. Bem, tudo começa lá atrás, quando o povo resolve ser igual às nações vizinhas e ter para si um rei como as outras nações também tinham. E foi quando Samuel chega para o Senhor e, entristecido, conta ao Senhor o que estavam pedindo, e achando que o povo o estava rejeitando. E Deus então lhe diz que a rejeição não era ele, Samuel, grande juiz que havia sido levantado em sucessão sobre o povo, mas era o próprio Deus, porque dentro da relação teocrática, Deus era aquele que governava o povo, era aquele que os estava guardando, cuidando, dirigindo. E ele diz a Samuel: fica tranquilo, dê a eles um rei como eles querem. Mas é a mim que eles estão rejeitando e não a você. E nós observamos, meus irmãos, a sucessão da monarquia dentro do Reino Unido, quando estava sob, particularmente Davi, né? Saul começa bem, termina mal. Deus então traz Davi para o governo do povo, da nação de Israel, e ele governa muito bem. Um homem como qualquer um de nós, que teve também seus momentos de alto e baixo, mas um homem que soube compreender, diante da voz do próprio Deus, a sua caminhada que não agradava ao Senhor, teve mudança de vida e foi o grande rei de Israel que unificou o pensamento do povo, que fortaleceu a nação de Israel e que alargou as fronteiras geográficas do próprio Estado de Israel. E ele caminhou bem, Salomão sucedeu e teve a faca e o queijo na mão, né, como a gente diz. Deus lhe deu a sabedoria que pediu para governar o povo, lhe deu riqueza. Ele deve ter se aproveitado muito bem da riqueza, mas da sabedoria não. Porque o final do reinado de Salomão foi um reinado em que a nação ela já estava caracteristicamente dividida. Uma divisão interna que se consolida depois da sua morte, com a divisão de 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Samaria se torna a capital do norte, Israel, e no sul, Jerusalém se torna a capital do território de Judá, e eles caminharam assim. E a palavra do Senhor diz que os reis foram se sucedendo, e a grande maioria deles tomou sobre si um estigma muito ruim. E a palavra do Senhor diz que eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E Joaquim foi um desses reis. E provavelmente é no governo de Joaquim, depois de um bom reinado de Josias, que Deus levanta Jeremias para profetizar dentro do território de Judá e particularmente dentro da cidade de Jerusalém. As coisas estavam desorganizadas. A situação que envolvia a vida social e a vida religiosa do povo, ela estava toda desorganizada. E Deus então, no capítulo de número 13, vem exortar o povo, primeiro com a figura do cinto de linho,
Depois, com a figura do jarro, mostrando que Deus os levaria a bater cabeças e que toda liderança estaria debaixo do juízo do Senhor. E Deus então vem trabalhando a vida do povo, mostrando o caminho que eles estavam trilhando e o resultado que haveria em suas próprias vidas. Irmãos, eu quero me ater aqui aos versos de 1 a 11, não o capítulo todo, mas o cinto de linho. É muito precioso, é muito rico o que nós encontramos nesses 11 primeiros versos. Aqui nós temos uma das ilustrações, uma das figuras mais bonitas que encontramos dentro das Escrituras, mostrando a relação entre Deus e o seu povo. É uma das mais belas ilustrações que encontramos em toda a Escritura. E ela vai nos enriquecer muito nesta noite, porque ela não fala só do juízo de Deus, mas ela fala também para nós do propósito original da constituição em povo de pessoas que ele, na eternidade passada, decidiu tomar para si e que começa a tomar forma quando Deus chama Abraão da terra de Ur e diz a ele: vou fazer de você uma grande nação e você será bênção para todas as famílias da terra dentro da sua sucessão. Irmãos, nós observamos e entendemos que o que Deus está falando através de Jeremias aqui envolve toda a relação do que nós chamamos de igreja. Afinal de contas, igreja não é um termo que surge no Novo Testamento. O conceito de igreja, a palavra sim pode surgir lá dentro do contexto grego, que veio dar a nós a origem à palavra igreja, eclesia, tudo isso. Mas o conceito é um conceito que vem tomar forma quando Deus chama o seu povo lá em Gênesis 12. Mas não começa ali também, porque o que temos é simplesmente Deus dando-nos a conhecer o seu propósito eterno de ter um povo para si, de ter um povo unido a si, de ter um povo que o honre e o glorifique, a sua existência simplesmente como seu povo. Então, meus irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês aqui nesta noite, mesmo que rapidamente, sobre a relação da fidelidade a Deus dentro do propósito para o qual Deus nos fez seu povo. Deus nos chamou para uma relação muito próxima dele. E este texto que temos vai nos mostrar isso. Essa ilustração é bem interessante, porque Deus chama Jeremias e diz a Jeremias: Jeremias, vá até a loja e compre um cinto novo. Compre um cinto novo, mas não lave esse cinto. Use o cinto. Imaginamos, naquela época, não dá para a gente imaginar se esse cinto era de uma outra forma, talvez o cinto de tecido como a roupa que usavam, esse cinto era para ser colocado em volta do corpo e para sustentar as roupas que ali estavam. E ele diz: pega esse cinto, vá até o Eufrates, coloque-o lá em um lugar úmido, na fenda de uma rocha, e deixe lá. E depois de um tempo, Deus volta a Jeremias e diz: Jeremias, volta lá e pega o cinto novamente. E quando ele pega esse cinto, que estava ali já há um tempo, que não é preciso, mas um tempo suficiente para que aquele material apodrecesse, ele pega o cinto e o cinto está sem utilidade, está desfeito. E aí, ele vem fazer agora a aplicação exatamente do que ele estava querendo dizer ao povo de Israel através do profeta chorando, do profeta que se lamenta, como o reverendo Elton estava nos falando ainda na escola dominical, aquele que lamenta profundamente o destino do povo por não ter dado ouvidos a tudo aquilo que Deus
havia lhe dito. Em primeiro lugar, verso 1 e 2, meus irmãos, nós vamos observar que a realidade da nossa existência como povo não é outra senão aquela de estar próximos, ligados e unidos intimamente a Ele. É assim que o verso 1 e 2 vai nos mostrar a relação de Deus conosco e do povo para com Deus dentro da relação e da caminhada da nossa própria existência. A gente não coloca cinto, né? Tem gente que não gosta de usar cinto, né? Mas é bom depois de uma certa idade, a gente não pode falar muito de idade, né? Mas eu já estou com o meu cartãozinho para uma placa especial. Né? Então, a gente já começa a usar cinto, porque diferente de quando a gente era bem mais novo, né? A calça já começa a soltar, então a gente tem que pôr um cinto. E não tem nenhum sentido. A gente chega agora, nós vamos lá no lugares, né? Vamos colocar um cinto lá, bem bonito, e vamos deixar pendurado, nos lugares que colocam atrás da porta, os lugares para pendurar no cabideiro, né? Vamos deixar pendurado ali. Tem sentido? Não. O cinto tem sentido quando ele é colocado em nosso corpo, fica junto de nós, nos dando ali aquela segurança. E é exatamente o que Deus está afirmando aqui. O cinto, ele não é usado à distância. À distância ele não tem razão para existir. Ninguém usa cinto para decoração, né? Tem os decoradores por aí que usam, tem, né? Gente que gosta de chegar e fazer algumas coisas diferentes e coloca, mas o propósito não é esse. E assim, Deus tem nos afirmado que o propósito, ele diz isso ao povo de Israel, e a verdade é a mesma para o seu povo hoje, porque não há povo que não esteja em Cristo Jesus. Então, quando ele afirma que ele criou um povo para viver junto de si, ele está afirmando que esta é uma verdade e uma realidade imutável. E que dentro dessa verdade, dentro dessa realidade, Deus tem nos feito povo para caminhar junto dele, ligado a ele, unido a ele e não a uma distância. Infelizmente, nós temos vivido aí pensamentos teológicos que têm colocado Deus das formas mais estranhas, né? Até como o nosso servo tem sido assim. Mas quando a gente fala de dois aspectos particulares que estão próximos, e um deles não é a nossa posição, que tem afirmado que Deus, afinal de contas, é Criador, criou todas as coisas, organizou todas as coisas, colocou tudo funcionando muito bem e se ausentou para o seu alto e sublime trono. E do seu alto e sublime trono, ele observa a nossa proteção de cabeça aqui embaixo. Estamos aqui, livres com o nosso chamado, com aspas aqui, livre-arbítrio, cada um faz o que bem entender, e quando a gente não consegue dar conta, então a gente faz uma reunião de oração aí, para clamar a Deus que nos ajude, ou então a gente entra num período de jejum e oração, né, para que Deus nos ajude. E Deus então, decide sair do seu alto e sublime trono, vem até aqui, nos socorre, resolvido o problema, ele volta para o seu magnífico trono, de onde ele observa toda a sua criação. Irmãos, não é o que encontramos dentro das Escrituras. As Escrituras falam sim de um Deus distante, de um Deus presente, mas são situações diferentes. Diz que Deus é um Deus distante na sua santidade, é distinção do caráter de Deus com a sua criação. Então ele é profundamente distinto, de forma que não há igualdade ou não há proximidade, há semelhança. Mas que esse Deus, que é distante em sua santidade, que é distante na sua magnitude, não é um Deus distante em distância, mas é um Deus distante em distinção entre um Deus Criador infinitamente santo e um povo criado, que agora recebeu algo que reflete em nós a própria verdade daquele que nos criou, dentro dos atributos que nos conheceu. Mas esse Deus
que é o Deus chamado de transcendente, é o Deus que também é chamado de imanente, ou seja, é o Deus que está presente junto da sua criação, dentro dos seus atos providenciais, em todo momento, em toda circunstância, em todo instante, soberanamente governando. Nós entendemos que Deus, Ele está presente junto da sua criação, porque se Ele não o fizer, a sua criação volta a não criação. A sua providência faz com que tudo que existe caminhe, se organize, viva e seja o que ela é. Então, meus irmãos, muitas de nossas igrejas têm afirmado isso, que nós vivemos soltos e que Deus, Ele está distante. Em alguns lugares há momentos de clamor para que Deus se faça presente. Na nossa estrutura litúrgica, né, quando nós dizemos que invocamos a Deus, não é a ideia de que Deus está lá e vai vir aqui agora. Mas nós invocamos a sua direção na ação do Espírito. É um pouco diferente. Então, nós entendemos que o que Jeremias está afirmando aqui é a realidade da nossa existência diante de Deus agora, como povo remido, transformado em Cristo Jesus. E que Deus nos criou para estarmos ligados e atados a Ele. Não criou o seu povo para viver em uma realidade de distância. Nós não fomos chamados para um relacionamento distante, nós somos chamados a um relacionamento de comunhão. Como o reverendo Elton disse, se não há culto na vida, não há vida, é o que Jeremias está nos afirmando. Se não há vida na intimidade com Deus, não haverá reflexo na adoração. E é por isso que o próprio Deus condenou a Israel, o reino do norte, dizendo que não aceitava os seus cultos, porque havia uma vida dupla. Uma vida religiosa, mas distante de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E a fidelidade, meus irmãos, ela surge no relacionamento. Não existe outra forma de se estabelecer uma relação de fidelidade. Eu estava no encontro de senhoras essa semana, não terminou hoje. Estava conversando com um dos colegas pastores e na conversa que a gente estava tendo, ele estava falando sobre relacionamento conjugal. E relacionamento conjugal de pessoas morando em países diferentes. Fico imaginando, né? Seria bom, reverendo Elton, você pastoreando aqui, a vida mudar para a Espanha? Viver lá? Não. Será que seria bom para ela? Brincadeira. Não há sentido para isso. Porque, meus irmãos, a fidelidade, ela nasce e cresce na vivência e no relacionamento que se tem. A gente sempre usa aquela figura da brasa fora do braseiro. A gente pode usar a figura do gelo fora da geladeira também, né? O gelo fora da geladeira, a gente usa a figura da brasa porque aquece, né? Mas estamos falando de realidade, de preservar aquilo que se é. Se nós pegarmos uma pedra de gelo e tirarmos de dentro do congelador, do ambiente natural onde ela deve estar, ela vai mudar o seu estado. Ela muda. Ela vai devagarzinho perdendo a sua propriedade de gelar, ela vai se aquecendo e vai chegar à temperatura ambiente. É a mesma coisa com a brasa. Ela vai ser tirada do lugar onde ela está numa alta temperatura e vai chegar à temperatura ambiente. Vai chegar numa hora que o gelo derretido que virou água vai estar na mesma temperatura da brasa que foi tirada de lá, né? E que agora se esfriou. E nós observamos que exatamente esta é a realidade desafiadora do povo de Deus. Na minha época de mocidade, faz pouco tempo, eu cheguei exatamente nessa época na igreja, foi quando conheci a Cristo. Havia uma discussão
Eu não sei se por aqui havia. Mas lá se falava muito no próximo desafio que a igreja enfrentaria. E esse desafio eram os pensamentos voltados ao espiritismo. Havia muito centro de Umbanda abrindo, muito centro espírita se instalando, e a ideia é de que nós teríamos uma nova onda invadindo e ameaçando o cristianismo com a divulgação do espiritismo. Hoje a gente fala um pouco aí no mundo muçulmano, né? Esparramando as suas ideias, e já há alguns lugares na África que eles tomaram conta, né? Definitivamente. Mas eu entendo, meus irmãos, que o grande desafio para a vida cristã não são as religiões estabelecidas. Essas claramente nós olhamos, observamos, vemos os seus valores, entendemos o que está ali e dizemos isso realmente procede ou não procede, segundo as Escrituras. Mas eu entendo que o grande problema que nós vivemos foi aquele que também o povo de Judá viveu, que é o que hoje nós chamamos de secularismo. O povo de Judá, o povo de Israel, sofreu, mas não sofreu por ataque de religiões que estavam à sua volta. Mas eles sofreram porque eles foram se secularizando, ou deixando se secularizar. Ou nas palavras, né, do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século. E essa palavra século, ela envolve a realidade existencial do mundo não cristão, ou da sociedade não cristã. E que isso vem, meus irmãos, desde que Adão comeu a jaca lá no jardim. Não era jaca, né? Porque a jaca está aí ainda, e a fruta que está lá não está mais lá, né? Ele levou com ele lá para o céu. Mas desde aquele momento, porque ali o pensamento secular plantado por Satanás, ele já é visto. Quando acontece a sedução, quando acontece a mentira, quando algo que saltou aos olhos de Eva agora é tomado e levado até Adão. E nós observamos isso acontecendo dentro das Escrituras. Chega até Noé, Deus já não aguentava mais aquela situação, o dilúvio veio. Novamente as gerações humanas começam a caminhar. E nós observamos Deus constituindo o seu povo. E o grande desafio sempre foi o secularismo do tempo em que o povo de Deus viveu e teve que enfrentar, e não é diferente conosco. O povo de Judá, tomando aqui em evidência, ele olhou para as nações que estavam à sua volta, assim como aconteceu com o povo na constituição da monarquia. Cresceram os olhos, acharam bonito e começaram a se deixar influenciar. O problema com o secularismo não está nas grandes realidades e situações que se apresentam. Alguém chegar e dizer que não crê em Deus, ou algumas outras coisas assim, isso é um problema. Mas o problema, meus irmãos, está quando a verdade de Deus, ela começa a ser deformada e começa a ser amada dentro da sua deformação e começa-se a entender que ela é boa e ela passa a fazer parte da vida do povo de Deus com naturalidade. Assim como Satanás distorceu a palavra de Deus lá com Eva, ele tem feito isso através do tempo e ele tem feito isso dentro da nossa época. Eu vi uma coisa muito interessante, coisa da internet, mas ela é interessante, você talvez já tenha visto. Algo que me chamou muita atenção com relação à verdade. E hoje nós estamos num período em que verdade se tornou um valor relativo. Cada um pode ter a sua verdade. E não existe para muitos verdade absoluta.
Mas eu fico tomando lá aquela ilustração e tomando a ideia daquela pessoa que eu não sei nem quem é a pessoa, mas fiquei com o que ela disse. Né? Se eu somar 1 mais 1, nós vamos ter 2. É isso mesmo? Diz a lenda que é 2, né? Mas 1 mais 1, 2. E se eu disser que 1 mais 1 é 3? Ou são 3? Mas, e se o seu pai admitir que também é? Ele vai descobrir. Eu já vou me financiando os 3. Se ele disser que são 3, se torna 3? Não. Mas e se ali que é professor de matemática, se somar a base disser, são 3, 1 mais 1 passa a ser 3? Não. Mas vamos pensar num grande congresso de matemáticos e físicos, e eu consegui convencê-los a afirmar que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3? Passou a ser 3? Sim ou não? Não. Passou a ser, mas são os melhores matemáticos que a gente tem. Mas eu resolvi juntar todos os matemáticos que existem, todos os físicos. A química eu botei também no meio. E eles estão afirmando agora que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 passa a ser 3? Passa? Passa? Não, por que não? Porque não é verdade. Eu posso ter todas as pessoas que existem afirmando que 1 mais 1 é igual a 3, mas nunca será 3. Porque há uma verdade presente. Isso é provado, né? Pergunta para os mestres aí como é que faz, mas é provado que 1 mais 1 é 2. Porque, mesmo que todas as pessoas do mundo afirmem que 1 mais 1 é igual a 3, nunca será. Porque a verdade, ela não é ideológica, ela não é filosófica e ela não é subjetiva. Ela é objetiva. Ela não depende do pensamento de algum, da ideologia de alguém, não depende do pensamento subjetivo de alguém, ela é objetiva nela mesma. Isso nos leva a olhar para as Escrituras e a entender que tudo aquilo que tem tentado nos envolver dentro de um pensamento secular, e por secular eu tomo aqui todo o valor que não vem das Escrituras, na palavra de John Stott, né? Da sociedade não cristã, ela não é verdadeira. E como muitos dos eruditos têm dito, né? Se há uma verdade, essa verdade é a verdade de quem? De Deus. Então, irmãos, um grande problema que nós temos enfrentado não é o inimigo declarado, mas a sutileza do inimigo camuflado, que tem dito que os valores tradicionais eles deixaram de ser verdadeiros, que os valores bíblicos já não têm sentido mais para a nossa época, que a verdade de Deus ela é só uma verdade entre outras verdades que as religiões estão nos apresentando. Quando Deus diz que família é constituída por um homem, uma mulher, dentro daquela forma que Ele estabeleceu lá com Adão e Eva, Ele está mostrando que aí está um padrão e um modelo que de fato podem trazer ao coração do homem e da mulher, na sua vivência de relacionamento, o que de fato Ele estabeleceu e que não vai acontecer dentro de uma outra, aspas, verdade. Então, nós estamos num mundo em que remamos contra a
correnteza. Mas mesmo remando contra a correnteza, nós estamos, meus irmãos, vivendo em um mundo que está caminhando passo a passo para mais uma vez tentar nos afastar do nosso relacionamento com o Senhor, esse relacionamento pelo qual Ele criou. O povo de Judá se deixou levar e foi para o cativeiro. O povo de Deus, no período de Juízes, viveu isso por 7 vezes de forma cíclica. Se não há vida durante a semana, não há o que se oferecer também no domingo. E aí fica uma pergunta: o nosso relacionamento de comunhão com Deus é um relacionamento apenas de atividades que acontecem com a igreja, ou um relacionamento atado a Ele dia a dia? Porque, meus irmãos, a infidelidade, ela destrói o propósito para o qual Deus nos criou. A gente olha a sequência no texto. Vejam só, o cinto é escondido na beira do Eufrates, depois é tomado. Quando ele é tomado, como ele estava? Podre. Já aconteceu com você de comprar um sapato, comprar e deixar guardado bastante tempo? Já, né? Deixou guardado bastante tempo. O que aconteceu quando você foi usar? Estava bom, mas estava gostoso de usar, não estava? Comigo já aconteceu, de comprar um sapato na loja, esse sapato bonito, né? Só que, você já viu, né? Aparece aquelas ofertas, você pega um sapato ferracinho, parece uma oferta lá, o sapato está barato. Gente, é esse mesmo, né? E foi aquele mesmo. E eu, muito feliz com o meu sapato, eu fui andar, saiu do sol. Ele estava muito tempo guardado dentro da loja. Já aconteceu com você também? Ou sai a sola, ou então, esse sapato feminino, é muito comum ele quebrar a sola. Ou ele esfarelar, né? Você vai, ele esfarela o salto, esfarela a sola, ela dá aquela esfarelada. Sapato de homem não acontece. Né? Ele vai servir para o propósito para o qual você comprou? Não. Deus está dizendo, esse cinto, se você botar na cintura, ele já não serve mais para segurar a coisa. Ele perdeu o seu propósito. Ele diz: Israel perdeu o seu propósito, porque foi infiel para comigo. Na sua relação de infidelidade, deixou de cumprir o propósito para o qual eu os criei. Eu os criei para viver atados a mim. E observe que o estar longe de Deus não é o estar longe da vida religiosa, simplesmente, mas passo a passo, estar distanciando-se da verdade de Deus, dos seus relacionamentos, do devocional que o reverendo Elton ensinou aqui na escola dominical. Judá não foi escolhida para glorificar a Deus? Breve Catecismo pergunta 1. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, não é isso? Então, Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória. Se nós, meus irmãos, não o glorificarmos, para que servimos dentro da nossa caminhada de vida no dia a dia? Deus está dizendo: vocês não servem para nada dentro do propósito para qual vocês foram criados. São um cinto podre. É um chinelo que ficou guardado e se arrebentou. É um sapato que se esfarelou. Porque a idolatria, ela corrompeu a identidade do povo. E quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, nos tornamos idólatras. Deus passa a estar em segundo plano. E quando nós nos afastamos dele, nós perdemos a nossa identidade espiritual. Eu estou lá na Terra da Música, Tatuí é conhecida como Terra da Música e Terra do Doce. Eu vi o nosso irmão tocando sax ali. Aquele sax bonito, né? Todo dourado. Vamos colocar o seu sax no porão bem úmido e deixar ele lá uns 2 anos. E depois você pega o sax e volta a tocar.
Não sai? Por que não? Continua sendo o mesmo sax. Acabou. Ele perdeu a qualidade, porque ele está longe do propósito para o qual ele serve. Nas mãos do músico que cuida dele, e ele cuida do músico ali, ele cumpre o seu propósito. E Deus está dizendo que nós somos também assim. Se vivermos aí uma vida de qualquer forma, qual é o propósito da nossa existência? Sabe, tem uma coisa muito interessante, eu ouço sempre, talvez você ouça também, é que a gente é a última bolacha do pacotinho. Deus veio aqui para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. É o que, né, a gente se lembra. No Natal lembramos que Deus mandou o seu Filho. O Filho encarna-se, se torna homem para nos salvar. Na Páscoa então, gente, Ele morreu para nos salvar. Não é isso, é fato, é verdadeiro. Mas, meus irmãos, Jesus não veio por nós, e não veio porque nós somos tão especiais assim. E Jesus, principalmente no Evangelho de João, ele vem para cumprir a vontade do seu Pai. E, meus irmãos, nós somos salvos. Não é para que nós nos engrandeçamos, nos sintamos melhores, ou achemos que somos aquele pacotinho último da bolacha, não. Mas fomos salvos para que Deus seja glorificado. A nossa redenção é um ato para a glória de Deus, e não para a nossa própria exaltação. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. Aquela ideia de que Jesus veio, morreu, agora conquistou para nós a salvação, está nos oferecendo, vem e pega quem quer, é a mesma coisa que chegar no cemitério da Consolação e colocar do lado de fora os carros bem bonitos. Tipo aqueles carros que eles aprenderam há pouco tempo atrás, $1,5 milhões, né? E disser para aquele povo que está morto lá dentro, pode chegar e desfrutar dos carros que estão aqui fora. Ele vai ficar ali. Algum desses que morreu vai vir desfrutar do carro? Meus irmãos, é a mesma coisa do que dizer aqueles que Paulo afirma estarem mortos espiritualmente, irem para se beneficiar da salvação que Cristo conquistou. Não vai seguir ninguém, porque morto não vai para lugar nenhum. Tudo é ato da graça e do amor de Deus, e tudo isso, Deus diz, eu sou glorificado. Deus nos salvou para a sua própria honra e para a sua própria glória, que é o que ele vai afirmar no final desse texto, quando mostra que a nossa fidelidade glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso. E ele vai fazer essa afirmação no final desse texto, porque ele quer, meus irmãos, que nós reflitamos o seu caráter em nossa própria vida. Você já viu o espelho oxidado? Já viram? Aí quando você olha para o espelho oxidado, legal, né? Você vai lá se pentear, né? Você vai lá se embelezar. Você olha para aquele espelho e você se vê direitinho, vê? Não. Aquele que está em Cristo, oxidado pelo pecado, não reflete a glória de Deus como precisa ser refletida. Se fomos criados para a glória de Deus, ninguém é santo aqui ainda não, a ponto de dizer que nós estamos aí como Elias, né? Foi para o céu, foi glorificado, está lá. A gente continua aqui. Não é o pecado que cometemos, mas é a vida de pecado que adotamos. Ele diz que isto não cumpre o propósito para o qual Deus nos criou. Então, nós vamos ver que se nós estamos para refletir a imagem de Deus, a pergunta que fica para nós é a seguinte: quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo refletido em nós? Elas estão vendo isso?
ou eles estão vendo uma imagem borrada que não conseguem nem definir o que é. Esse cinto de linho, essa história, ela nos ensina algumas coisas, meus irmãos. Primeiro, lembre-se que Deus nos chamou para uma vida de intimidade com Ele. E o que afasta é a infidelidade. 2. Essa infidelidade, ela destrói a nossa vida espiritual ou a nossa vida de relacionamento com Deus. 3. Esta infidelidade, ela não glorifica o Senhor, porque somente a fidelidade pode glorificar. E há uma coisa muito interessante que a gente observa aqui dentro desse texto, um pouco mais abaixo, um texto que é muito conhecido de cada um de nós. Quando ele diz aqui: pode acaso o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Ele está dizendo que o problema do pecado é gostar dele e continuar a alimentá-lo. Até chegar a um ponto que o coração se tornou o alma, ela se tornou tão encalacrada dentro daquela situação que Deus está dizendo a profundidade que vive o pecado da sua alma é tão profundo que aparentemente não há mudança. Isso não quer dizer que a graça de Deus não possa transformar. Ele está se referindo à cegueira que a pessoa cai quando ela permite que, dia a dia, a vida com Deus, camuflada dentro dessas mentiras com cara de verdade, vão se apossando da vida, o secularismo toma conta e leva e arrasta à distância de Deus, mesmo sem que esteja se percebendo. O que a gente tem é que talvez hoje seja aquele momento em que Deus esteja dizendo: esse é o momento, como Jeremias disse ao povo, de retomar a vida com Deus, de retomar a vida com o Senhor e de largar a vida de distância de lado, porque Deus ele está dizendo a nós, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar equivocado. Isso foi para o povo dele, não foi para ele. Quando ele disse para o povo: me busquem, porque haverá um momento que vocês buscarão, eu já não unirei vocês mais, porque haverei de mandá-los para o exílio, como aconteceu com o povo de Israel. E nós somos criados para a glória de Deus, não é? E o que é a figura mais linda que a gente encontra é que Deus nos criou para vivermos ali juntinho dele, atado a Ele. E Ele vai, seguramente, nessa relação, cuidar de nós com todo carinho e todo cuidado. E não com uma quebra de aliança, que foi o que aconteceu aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos renove com a profundidade da sua graça. Que Deus assim nos abençoe. Amém.